o Inter venceu o Clássico jogando mais? Possivelmente, o que a gente vai menos comentar aqui hoje são os acontecimentos de dentro do jogo, né? Em que o Inter teve uma atuação consistente, o Inter teve uma atuação madura, uma atuação necessária e venceu o Clássico Grenal como poderia vencer, com algumas individualidades estando realmente em uma tarde, noite iluminada, né? O Tyson mostrando protagonismo, que é o que a gente quer do Tyson, e o Tyson está dando ao Internacional, ele decidiu o Grenal, saiu um vídeo depois dos bastidores mostrando o que o Tyson significa no vestiário também, mas ele não foi o melhor jogador do Inter, o melhor jogador do Inter na partida foi Moisés, mais uma vez, nos últimos 4 jogos do Internacional, o Moisés foi o melhor em campo, Moisés colocou o Douglas Costa e o Ferreirinha no bolso, a dupla de zaga muito bem, o Lindoso, uma partida memorável, o Lomba numa partida memorável, os jogadores mais contestados do Internacional tiveram uma tarde e noite memorável e eu acho que o próprio Grêmio também não contesta a vitória do Internacional. O Inter se preparou, gente. O Inter estava há um mês se preparando para esse jogo. Eu avisei todos vocês aqui. O Inter abriu mão de outros pontos, abriu mão de outras atuações, abriu mão de escalações, abriu mão de vitórias para se preparar para esse Grenal, porque entendia que precisava ajudar o Grêmio a ir para a Série B, derrubar o Grêmio para a Série B. O presidente, a direção do Inter, o contexto do Inter decidiu isso com o aval da torcida do Internacional e o objetivo foi atingido, ou seja, estava certo o presidente, estava certo o Inter em agir dessa forma. Não era pequeno, não, como disseram aqui no programa, né? Não era errado, não estava certo, porque o Inter atingiu o seu objetivo. Parabéns ao presidente Alessandro Barcelos e parabéns ao Internacional por ter se programado estrategicamente para ferrar o Grêmio. César Cidade Dias, quero te ouvir. Pois é, eu acho que falando do jogo, não sei se o jogo, as ocorrências do jogo pode ser algo importante nesse momento. Assim, eu achei o Grêmio tentou, dentro de todas as suas limitações, teve oportunidades, aí a gente está vendo algumas. Para quem fala do azar do Lomba, deve hoje estar meio arrependido de falar do azar do Lomba, porque nas 2 vezes que ele falhou, ele teve uma sorte. Ele espalma, ela dá na trave, a outra ele falha e ela passa 1 centímetro da trave, ou seja... Conseguiu achar falha do Lomba ontem? Pô! Não, eu tô dizendo Conclui lá, César, que vamos não lá. teve isso, mas o que é preciso dizer, eu acho que nesse ponto, e aí pegando já alguns dos componentes do jogo, a importância que o Inter dá ao jogo. O Inter foi, e a estrutura de comunicação e marketing do Inter foi genial, porque entendeu que, olha gente, a nossa chance é tentar tomar parte do fracasso do Grêmio. O Grêmio é um clube que fracassou na sua estrutura. O Grêmio tem 26 pontos em 29, gastando mais do que 80% dos clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Inter entendeu isso e disse o seguinte, gente, a nossa chance na temporada é nos apossar do fracasso do Grêmio. Tentar trazer para nós o rebaixamento do Grêmio. E fez isso com brilhantismo e encarou o jogo, como o Baldasso havia dito aqui há um mês, né, Baldasso? Praticamente, e fez isso. O que é preciso entender de tudo isso? Eu quero fazer, Beneguete, desculpa eu me exceder, mas fazer uma relação sobre a flauta. A gente podia deixar a flauta para todo mundo falar depois, aí todo mundo... Então eu acho que deixa não mais assim, no futebol. o que é importante a gente saber é o seguinte, eu não acho que o Grêmio já está rebaixado, eu acho que o Grêmio ainda tem que correr e caminhar nesse campeonato. Eu só espero que o ano de 22 para o Grêmio comece hoje, Meneghete. Demitam hoje as pessoas que levaram o Grêmio para esse lugar. Hoje, e eu estou falando de jogadores, a estrutura de vestiário, hoje demitam. A gente está pedindo um mês, pois demitam hoje. O Grêmio precisa começar 2022 agora. Ribeiro Neto, quero te ouvir sobre o jogo. Não dá para demitir, tá? Não dá. Dá férias, então. Não dá para demitir. Assim, ó, o jogo foi equilibrado, tá? Assim, se eu for analisar apenas o jogo em si, eu diria até que o Internacional se arriscou muito no segundo tempo. O Internacional chamou muito o Grêmio e quase levou o crime. Essa é a verdade de quem é analista de futebol. Tem todos os pormenores, tem todos os detalhes, às vezes mais extra-campo do que campo de jogo. No campo de jogo, ao meu ver, o jogo foi equilibrado. O Inter foi o quê? Competente. O Inter foi eficiente. Né? O Inter adotou uma estratégia de ser reativo. Impressionante, o Grêmio deu-se ao trabalho de dar a chance ao Inter de ser reativo. E foi onde o Inter conseguiu construir as suas jogadas. O Grêmio teve alguma posse de bola equilibrada, teve vantagem imensa dos seus extremas, especialmente contra o Saravia,
e não aproveitou, foi incompetente. E aí, claro, vem todo um histórico de mau desempenho, né? De falta de padrão tático, tudo isso. E outra, as poucas oportunidades que o Grêmio teve, né? Alguém vai dizer, pô, mas o Ferreirinha furou. Ele furou. O Ferreirinha furou, né? O olho fechado, coisa de fundamento, né? Lamentável, tá? O Lucas Silva nunca acerta o chute. Quando acerta, a bola bate na trave. Tem azar, tem incompetência. Gente, no final das contas, o resultado foi justo, tá? Porque o Inter foi eficiente e competente. E o Grêmio, para variar, ou para não variar, foi incompetente. É isso. Simples. JB. O resultado do Grenal, para mim, passa por 4 jogadores fundamentais do Internacional. Eu coloco o Edenilson como cara da partida, como o melhor em campo. Presta atenção no gol, que ele participa da roubada de bola, dá o contra-ataque, faz 2 cruzamentos até tocar a bola na cabeça do Tyson. E nessa jogada, o Edenilson, que estava lá atrás marcando, foi pro ataque. E sabe o que aconteceu, inversamente ao contrário? O Douglas Costa, que estava atacando, parou e ficou assistindo. E ali é a diferença, Edenilson pro Douglas Costa. Essa foi uma grande diferença do Clássico Grenal. O cara que não deixou o Inter, o Grêmio empatar e o Inter levar o empate, ou quem sabe perder, foi Lomba. 4 defesas maravilhosas. Eu não consigo encontrar um erro, assim, nem respirar errado o Lomba respirou. Ele fez absolutamente tudo rigorosamente certo. Uma partida memorável que ele vai botar num quadro e mostrar para os netos dele quando se aposentar. Eu quero destacar aqui 2 outros caras que também foram super importantes. Patrick jogou bem e tal, todos os outros caras. Moisés fez uma partida tão boa, que é um negócio assim incrível. E o Tyson, que foi decisivo. Aí eu concordo com o Baldasso, de alguma maneira, de alguma circunstância, mostrando que, beleza, o Tyson estava sendo cobrado por isso, o Inter guardou ele, e aí a estratégia lá no final deu certo. Arriscado? Muitíssimo. Eu faria? Jamais. Mas deu certo porque o Inter queria vencer o Grenal. Eu quero endossar o elogio que o Baldasso faz da direção. Normalmente eu sou muito crítico aos dirigentes, tanto de Inter quanto de Grêmio. Eu acho que o presidente Barcelos e quem comanda o futebol, o Emílio Papaléu e o Paulo Brax, acertaram na estratégia. O Internacional acertou na sua estratégia porque entendeu que este era um jogo decisivo. Muito menos para ele e muito mais para o rival. Então o meu elogio, estou me incorporando ao Baldasso, eu estendo isso não só ao presidente Alessandro Barcelos, mas ao Emílio Papaléu e o Brax, porque se o Inter tivesse perdido o Grenal, hoje estariam sendo criticados aqui. E merecem um elogio porque a estratégia foi acertada. Diego Aguirre conseguiu mobilizar o seu time, ele é bom em Clássico Grenal, está mostrando isso, e tomou uma providência assim, ó, na mosca, ao tirar o Saravia, que corria o risco da expulsão, e colocou o Mercado, que já pegou um Grêmio cansado, um Douglas Costa, que é jogador para 45, 55 minutos, não consegue correr mais que isso, e o Mercado tomou conta da posição. E aí eu chego no grupo de jogadores. O Internacional teve, ao contrário do Grêmio, muitas individualidades acima da média. O Tyson, o Moisés citado aqui, eu cito o Patrick, um leão de dedicação em campo. O que correu o Patrick é um negócio impressionante. O Edenilson, o Inter teve um jogador um pouco abaixo, na minha opinião, que foi o Maurício, que quando ele entrou não conseguiu dar a sequência de contra-ataque que o Tyson estava indo. Mas assim, abaixo, nota 6. Saravia, né? Saravia Saravia talvez teve alguma dificuldade, é verdade, bem lembrado. O Grêmio teve individualidades que fracassaram, como o Thiago Santos, como o Vija Sante, como o Rafinha. Rafinha está se caracterizando num bom marcador de gandula, marcou um gandula na Vila Belmiro, marcou um gandula no Beira-Rio, mas não marca o seu adversário. E o Tyson entra às suas costas. O goleiro do Grêmio, que é um baita goleiro, tremeu, identificado pelo Ribeiro Neto no começo da jornada, ele tremeu, ele sentiu o jogo. Então o Grêmio não teve nenhum jogador que a gente possa dizer assim, né? Puxa vida, como jogaram a bola? Talvez os 2 zagueiros, tá bem, Jeromel e Kahneman, no sacrifício, no esforço, mas o Douglas Costa, na sua média, mais jogador de 55 minutos. Então, eu acho que isso explica a vitória do Inter, que eu, ao contrário do Ribeiro, não acho que foi assim um Grenal tão equilibrado. Acho que o Internacional foi melhor que o Grêmio e mereceu a vitória.